Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do Jurídico Diz que Pode, seu podcast condominial, que vai ao ar toda quinta-feira no nosso canal do YouTube às 19 horas. A propósito, já se inscreveu no canal? Acompanhe a gente? Então vai lá, marca lá, faça inscrição, ative o sininho, avisa os amigos e, como a gente brinca aqui também, os inimigos. Eu, Soraya Moça, hoje em companhia do Dr. Leandro, do Dr. Robson, vamos receber doutora Alessandra Bravo, que vai conversar conosco sobre assuntos de conflito em condomínio. E como ela tem um currículo bem extenso, já vou pedir para ela se apresentar. Vou passar a palavra aqui para o Dr. Leandro dar um oi para vocês, depois do Dr. Robson, e a gente já inicia o nosso bate-papo. Dr. Leandro. Olá, pessoal, vou ser bem breve, porque eu acho que como nós aqui estamos bastante ansiosos por ouvir a nossa convidada, com muito conteúdo. É um prazer estar aqui novamente, dividindo a mesa com meus colegas, e na presença da doutora Alessandra Bravo aqui, que vai nos abrilhantar com o conteúdo que ela vai entregar para todos vocês. Isso aí, Robson. Opa, pessoal, muito bom estar de volta aqui, muito bom estar nessa mesa, muito melhor ainda recebendo a doutora hoje. Eu tenho o privilégio de estar do lado dela aqui com vocês. E vamos lá. É isso aí. Doutora Alessandra Bravo, agradecemos por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje, e como a extensão do currículo, para eu não cometer nenhuma gafe, a doutora é advogada especialista em condomínio, palestrante, mas eu gostaria que a senhora, por favor, pudesse complementar e informar a todos como, inclusive, começou essa trajetória. Bom, primeiramente, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom, a questão do direito condominial, eu comecei ele em 2001, na verdade comecei não como advogada, assim como conselheira, depois como síndica e tal, e agora somente como advogada condominialista. Já trabalhei como síndica profissional também em torno de 15 anos seguidos. Enfim, do currículo, se é que eu posso acrescentar alguma coisa, hoje eu estou como diretora da ANACON, né, que é a Associação Nacional de Direito Condominial, dos Advogados Condominialistas. Também sou coordenadora do núcleo da Jovem Advocacia, da seccional da OAB. E estou como professora, né, que é a parte de verdade, que é a parte do meu currículo que eu mais gosto. Professora e tá podendo auxiliar tanto síndicos, gestores e demais. Que bacana, que é bem o objetivo do nosso podcast mesmo, fazer essa disseminação de informação na base para que as pessoas, inclusive, possam melhor conviver, né, em harmonia dentro dos condomínios, que a cada vez mais vem crescendo. E aí, nesse sentido mesmo de estar trabalhando melhor com os condôminos, com o síndico, a gente percebe que hoje está muito mais evidenciado as questões de conflitos nos diversos aspectos. E aí, como é que a doutora coloca essa questão para o síndico? Como é que ele deve recepcionar um conflito existente dentro do condomínio? Porque o conflito ele vai de todos os seres, né? A gente sabe que passeia por carro, cachorro, enfim. Como é que a doutora entende que o síndico tem que tomar uma postura diante de um conflito que chega até ele? Bom, a primeira coisa sempre que eu oriento o síndico, ele tem que estar respaldado. Primeiramente, claro, uma administradora que consiga orientá-lo, principalmente para não evitar os problemas de conflito referente à prestação de conta, comunicação. O advogado condominialista para poder estar auxiliando ele também nas questões do dia a dia. E, dependendo do caso, até o engenheiro condominial para poder também estar auxiliando questões de manutenções, problemas internos dentro das unidades. Mas a documentação do condomínio, ela é importantíssima. Se caso a convenção for muito antiga, fazer sim, refazê-la, poder já estar colocando no dia a dia. O regulamento interno condizente, não copia e cola, como alguns fazem, daquele condomínio. E o máximo possível entender aquele condomínio que ele está trabalhando, porque cada condomínio é de uma forma. O problema tenta se levar os condomínios como se fosse uma empresa. Uma receitinha de bolo, né, que não acontece. Então, tem a parte que não vou falar a parte, assim, questões legais, até aí ok, mas quando a gente mexe com as pessoas, tem que ter esse olhar humano, né, tem que ter aquela questão assim. O morador veio reclamar, nossa, o morador só reclama, mas será que não tem um motivo pelo qual ele reclama? Não pode já generalizar e nem ficar perseguindo também, porque também temos os condôminos que perseguem, mas também temos síndicos e síndicas que perseguem. Sem dúvida. Temos as duas partes, então não pode ser aquela coisa só um que faz. O que eu vejo na prática é intolerância,
falta de conhecimento e também não querer conhecer, não querer entender, não ir atrás, falta de entendimento, e muitos são aqui, deixa que o próximo resolve, eu não vou me intrometer nisso. E aí começa a virar o espiral de conflito, que sempre acumula na Assembleia, que daí dá os problemas que não precisa. Uma vez eu ouvi eu não sei se foi uma live ou se foi uma palestra da doutora, que traçou fez uma análise bastante interessante sobre o síndico ter a capacidade de identificar o perfil dos condôminos, né? Você fez até uma brincadeira, não, você expôs a teoria de Jung ali, né? E eu acho que seria interessante falar um pouco disso, porque a gente nós vemos no dia a dia a falta de habilidade do síndico conseguir, e vou fazer o mesmo sinal que a senhora fez na live, entender os seus filhos, né? Uhum. Esse paralelo acho que seria interessante você colocar esse ponto. Eu gosto muito de estudar a questão da parte da psicologia, principalmente a psicanálise, porque ela auxilia na questão dos conflitos. Quando eu fui estudar a mediação de conflitos, né, a questão para mim fazer a formação de mediadora, aí eu fui conhecer um pouco mais. E eu oriento, sim, todo síndico ir atrás, buscar, conhecer. Entretanto, não oriento que o síndico fazendo um curso ou até a pós-graduação que hoje, graças a Deus, tem, ele aplicar no condomínio querendo de uma forma muito incisiva. Uhum. Porque dependendo do caso, o problema é com ele ou com ela. Sim. Então é necessário ter um terceiro. Deixa de ter a imparcialidade, então, aí no caso. Não só a imparcialidade, porque é igual aquela coisa, vamos trazer para dentro das nossas casas. Seu filho faz alguma coisa e foi diretamente contigo. Não adianta você ir lá falar, tem que pedir pro pai, ou se foi com a mãe, e conversar, fazer aquele meio de campo. É a mesma coisa, dependendo do que aconteceu. Se for entre moradores, ok, o síndico ir lá. Mas se foi diretamente com ele, alguma coisa que aconteceu na área do condomínio, né, que ele entende que foi o síndico que fez, um comunicado, uma notificação, tem que ter um terceiro. E aí nessas questões que acaba o advogado condominialista, né, para poder estar auxiliando. Agora a questão dessa, indo para essa analogia, bom, é interessante estudar até porque você consegue entender melhor, compreender melhor, e você começa a ver as pessoas com outros olhos. Eu vou dizer para você que foi uma virada de chave na minha vida. Hoje eu consigo, independente do que a pessoa pode estar me ofendendo, eu consigo vê-la de outra forma. Não ver, e às vezes, porventura, nem escutar muitas ofensas, porque eu tô vendo algo atrás. Uhum. Não é uma coisa, né? Não é especificamente, às vezes não é comigo. É um fato que aconteceu, e aí a pessoa acaba levando, tá jogando em mim, porque eu tava ali na linha de frente, ou foi eu que mandei. Vou pegar um caso clássico. Semana retrasada, um morador me ligou falando palavras assim que eu nem conhecia. Até eu aprendi agora no vocabulário, sei que eu vou precisar usar. Imagina que... Porque... Dá até medo. Porque assim, o síndico pediu pra eu mandar uma notificação, porque a ideia do síndico é transformar ele num morador antissocial e tirá-lo do condomínio. Fato. Esse é o ponto-chave do síndico. Mandei a notificação de uma forma mais branda. E aí, ele na cabeça dele, fui eu que mandei a notificação. Uhum. E ele jogou em mim, só que não sou eu. E aí eu tô tentando auxiliar de outra forma para poder mas aí se eu não tivesse esse conhecimento, acaba tendo que estudar talvez um pouco mais, pode ser que daí eu já levaria... Teria tido uma reação mais vou escutar, por exemplo, que a minha funcionária ouviu, tava do meu lado, ela mesmo falou, você não vai entrar com BO, você não vai processar? Eu falei, não é comigo o problema dele. Fazer esse comentário agora, a partir do momento que a gente tá como advogado, o problema não é nosso, o problema é do nosso cliente. A gente só tá na frente ali com uma mera barreira para tentar conciliar, tentar amenizar o impacto. E numa dessas até ter uma negociação. Sim, só que às vezes acaba sendo o próprio advogado que é a nossa pessoa, mas a maioria das vezes com certeza, não é nada conosco. Mas... Eu entendo também dessa forma, na mediação eu costumo dizer também que a gente é ponte. Então é o auxílio para as partes chegarem entre elas Sim. a uma conclusão do que está se buscando. Elas, não a gente. Essa que é a questão. Exatamente. Inclusive, essa postura que o mediador, ele precisa ter quando ele assume uma sessão de mediação, ou naquele momento que ele foi convocado para aquilo, porque exatamente ele precisa aplicar as técnicas para que as partes consigam chegar a algo que consiga efetivamente pôr em prática. Então, o choque da realidade não basta firmar um compromisso e não conseguir também colocá-lo em prática. Então, tudo isso tem que ser levado em questão. Mas aí a doutora chegou a falar da administradora. Então, nesse ponto, nós estaremos falando de algo que seja preventivo.
Porque se chega um conflito ao síndico que ele possa reportar para a administradora, seria mais uma situação de que haja uma prevenção de uma certa situação para que isso não se torne efetivamente... Porque o conflito, geralmente, ele não começa grande. Ele é uma bolinha pequena, às vezes algo que desagradou, não foi nem proposital da outra parte que provocou. Mas aquilo gerou um sentimento ruim e daquilo desencadeia. Nesse sentido, quando chega ao síndico, que ele possa se reportar à administradora, seria papel dela, do síndico, do advogado, ou exclusivamente também de um mediador? Bom, no caso, quando é coisas específicas da administradora, eu entendo que seria administradora. Exemplo, o morador está reclamando que não está tendo acesso à prestação de contas. Isso é uma responsabilização que normalmente acaba ficando com a administradora de ser feito, colocando no aplicativo, mandando na nuvem, mandando fisicamente, então aí é com a administradora. Aí, quando ela não faz a função dela, tem o advogado, por isso que não é o advogado da administradora, é um advogado à parte, para poder estar chegando junto da administradora e fazendo com que ela cumpra com a função dela. A função do mediador terceiro, só quando é coisas assim, muito pontuais mesmo, tem que ser algo meio surreal dentro do condomínio. Mas normalmente o advogado, principalmente os advogados mais novos, né, que estão vindo dessa geração, já está trazendo a mediação também, né, diferente dos mais antigos, que tudo parece que era só briga, litígio, combater e tal, não. Tá tendo essa questão, esse outro olhar para poder estar auxiliando. Você verifica muito bem isso, e inclusive o próprio síndico, quando ele vai atrás para se orientar, não só nas conversas com os condôminos, a forma como também ele responde um e-mail, um WhatsApp, mas na assembleia. A forma de portar. Você fez o curso de mediação como mediadora também, eu também fiz, não sei se você pratica na assembleia. Normalmente eu tento fazer sempre o cálculo na assembleia, e aí vou levando para quando o negócio está muito fervoroso, né, e vou trazendo cada um para sua realidade. Flui diferente. Agora eu e o Robson ficamos fora. Eu sabia. Agora precisa explicar não só para nós, mas para quem está nos assistindo. Ok. Bom, o cálculo é uma das várias ferramentas que nós temos na mediação, que nada mais é que o quê? Individual, quando a pessoa começa a despejar para todo mundo numa reunião de condomínio, por exemplo, numa assembleia, e aí a questão às vezes é dela, às vezes é uma questão tão simples de resolver, só que ela está despejando para todos e começa a virar aquele espiral de conflito, aquele problema, quando vê, ninguém sabe onde começou. Então você traz a pessoa e é só você e ela. E aí tenta, por vezes, a maioria das vezes consegue resolver, ou você afirma para ela que você vai atrás para verificar, ou mas tem que dar uma resposta depois, senão você perde, que é o que a gente chama de rapport. É aquela questão que eu trago a pessoa, mostro a confiança para ela, para depois ela acreditar para poder, e eu dou depois para ela, mesmo que eu tenha uma negativa, mas eu dei a minha palavra e eu dei depois uma resposta. Eu não posso deixar só não, eu vou te ver, depois eu te falo, tá? E morreu o assunto. Que é muito uma necessidade do ser humano. Sim. Né? Ninguém, vamos usar assim, bem claro, ninguém quer ficar no vazio. Sim. Acaba nesse sentido. Pois eu vou conversar com vocês, porque na próxima assembleia eu quero ir mais preparado, então, né? Eu tenho uma hoje, hein? A última assembleia eu fui de mediadora só para acompanhamento. Olha só, eu soube disso. Mas é por aí mesmo. É gostoso, é uma área legal. Sim, bem interessante, sim. Tá crescendo bastante dentro dos condomínios. Eu costumo falar, eu acho que já falei aqui no nosso podcast, que, e normalmente quando eu vou palestrar também eu falo isso, né, que esse trabalho de mediação não é uma função legal do síndico, né, mas é uma função social que o síndico tem, né, e não são todos os síndicos que sabem fazer, e não são todos os síndicos que conseguem entender que eles têm esse papel social importante, né, e por isso que é importante a capacitação, né? Mas isso tem mudado nos últimos anos com os síndicos profissionais, né? Então, eu gosto bastante da mediação, porque a provocação que a gente colocou no nome do episódio hoje é a justiça, a solução de conflito sem justiça. Sem justiça. Na verdade, normalmente a solução de conflito não é a justiça, porque a justiça vai indenizar e nem sempre a indenização resolve o problema, né? Então, eu acho que a única forma de ter justiça é a mediação e as duas partes entenderem que a justiça foi feita ali que elas foram atendidas de uma certa maneira, né? Equilibrar a situação, né? Equilibrar a situação. O conflito. E o interessante disso também, veja só, desde que entrou em vigor o Código de 2016, né, o Código de Processo Civil, ele já trouxe a obrigatoriedade da conciliação. Então, mesmo que você entre com o processo, se você falar que você quer uma audiência de conciliação, o próprio judiciário fala, faça.
Exato. Então a ideia é conciliar. Legal. Essa é a ideia principal. Ele já remete ele para o Sejusc, por uma sessão de conciliação, onde a parte não é obrigada a participar, mas de qualquer forma já sai ali uma tentativa, né, uma busca de solução, e que pode ser levada como uma não receptividade pelo juiz, né, naquele sentido de uma proposta. Tanto que quando o juiz já despacha, né, a audiência, a sessão de conciliação para o Sejusc, muitos advogados se manifestam, não temos interesse em conciliar, pede que seja retirada da pauta, a fim de que o processo flua. A gente até entende que tem certas situações realmente que talvez não caiba uma mediação prévia, mas a tentativa sempre é muito bem-vinda, porque todas as técnicas utilizadas, desde do cálculo, a escutativa, e isso tudo faz com que realmente apareça qual é o grande problema. E dentro do condomínio, a gente, hoje, cada vez mais, a gente percebe que as pessoas, não sei se é que elas estão tão intolerantes, ou a proximidade, o que realmente... Fica até difícil descrever como é que está a situação hoje, mas se a gente vê na rua, num ônibus, uma pessoa que não cede a cadeira para um idoso, ela vai fazer da mesma forma ali dentro do condomínio, porque é uma atitude que ela já carrega com ela, é aquele comportamento que ela tem. Então, isso ela carrega onde ela vai, e quando ela entra para dentro do condomínio, isso transparece de uma forma muito, muito latente e muitas vezes agressivas, como a gente tem visto recentemente, alguns casos até atingindo colegas profissionais da área também. Sim. E a gente percebe e lamenta muito, então, de fato, hoje essa nova advocacia, acho que até já introduziram no quadro a matéria, né, mediação. Eu não sei se ela está eletiva ainda, mas já é obrigada a falar ela nas aulas de processo civil, então... Já algo que na minha geração, por exemplo, sequer... Na minha também. Não tínhamos esse conhecimento. Mas trazendo isso hoje para a nossa realidade, então... que tipo de atitude o síndico pode conseguir trabalhar com os condôminos nesse sentido? Dá para ele fazer algo preventivamente para apaziguar os ânimos de uma determinada situação que ele já identifica, porque o síndico sabe quem são os condemônios, ele já sabe quais são. Ele percebendo aquela situação ali, ele poderia adiantar, tomar a frente e fazer algo para prever que isso não se torne maior? Usando isso, até a questão da psicologia, como ele trouxe, né? Avaliando cada perfil, cada condemônio, né? Como a Silvio Campanema falava muito, você conseguir identificar e tentar sempre trazer ele para o seu lado no sentido de, às vezes é um morador que quer mexer, ele gosta de mexer no jardim, tá irritado porque tá mexendo lá e aí vira um rebuliço numa coisa que não tem nada a ver. Coloque ele para auxiliar nessa questão, ele vai se sentir útil e a partir daquele momento ele já começa a trabalhar em prol do condomínio. É um outro que gosta de... porque eu já tive, quando eu era síndica, uma que adorava fazer aquelas coisas de sustentabilidade. Não tenho esse perfil, não tenho esse tempo. Ela queria fazer cartaz, pode fazer. Vai, faz, pronto, resolveu o problema e me ajudou na questão de separação do lixo dentro do condomínio. Então, por que não deve trazer as pessoas dentro daquilo que ela tem expertise? Também ela quer auxiliar. Tem condomínios, quando tem problemas muito com crianças, faz o síndico mirim dentro das crianças. Isso. Nossa, mas isso funciona de um jeito. Na minha época de escola, não sei se isso ainda existe, tinha o aluno que era aquele que ficava responsável pela sala, o ajudante, né? Cada dia era um. É a mesma sistemática dentro do condomínio. E aí você vê que as crianças começam a interagir. Porque se ela fizer algo errado e não cumprir, ela perde o direito. Então ela não vai deixar. Ela vai cumprir a parte dela. Os adolescentes também dá para fazer isso. A ideia de como reformar determinado lugar para trazer dentro da realidade deles. E se sentirem parte. As pessoas se sentirem inseridas. Idosos também. Então coisas assim que são... Desculpa a palavra, são bestas, se for ver. Um olhar frio da coisa. Mas é simples para poder resolver e evitar conflito. A gente costuma falar aqui que o óbvio tem que ser dito, né? Sim. E assim, às vezes parece um negócio tão bobo, mas esse ponto que você colocou, que é o senso de pertencimento, isso daí realmente pode ser uma virada de chave para o condomínio. Agrega. Né? Eu já tive condomínio onde uma pessoa ela sempre foi oposição, independente de quem estivesse ali. Até que uma síndica, um condomínio com 1.180, quase 1.200 apartamentos, mais quase 6.000 moradores, até que a síndica eleita identificou e falou, vou trazer ele aqui.
Ele tem um trabalho com gastronomia, colocou ele para ajudar nos eventos coletivos ali do condomínio, e daí ele começou a ter senso de pertencimento e excluir, e aí resolveu o problema de conflito que sempre acabava sendo gerado, que ele acabava sempre dando motivo para indisposição dentro do condomínio, né? Mas tem uma coisa que tem que sempre prestar atenção. Quando a pessoa reclama, independente se é questão de pertencimento ou não, às vezes o que ela está falando tem uma raiz, então tem que também tem que identificar. Perfeito. Às vezes ela está te apontando, eu sempre falo isso, toda crítica tem algo algo construtivo, né? Isso, então, teve um paviozinho. E tudo que é ruim, eu sempre falo, independente, é claro, ninguém quer coisas ruins da vida, mas se a gente trouxer, por exemplo, a pandemia, hoje, é isso aqui que a gente está fazendo, no caso, na parte de virtual, nós só tínhamos isso. E acabou ficando a questão de as assembleias virtuais que nós temos hoje, né, a questão das reuniões, audiências, assim, facilitou. Trouxe, porque se não fosse a pandemia, pode ser que isso a gente nem estaria fazendo ainda. Então, é a mesma coisa dentro do condomínio. O morador só fica reclamando de cachorro dentro da área comum, fica reclamando de criança. Será que não tem que arrumar alguma coisa dentro do condomínio? É alguma coisa que tem que ser modificada? Por fim, a gente percebe realmente a necessidade, né, desses ajustes. E falando em cachorro, acho que a gente não vai deixar escapar. Os pets, entes familiares, como a doutora também utiliza essa expressão, estão agregados às famílias. E, por vezes, eles acabam causando algum incômodo a mais num excesso de barulho. Como reportar isso para o condômino? Como a gente consegue abordar ele dessa forma? Na empatia? Como a gente trata isso com ele? Aí já é uma coisa um pouco mais abrangente. Vamos lá. Tem que primeiro verificar se o latido ele é pontual ou ele é algo que perpetua. Se ele for uma coisa pontual, o morador saiu, aí ele late um tempo que o morador saiu e para, ou quando o morador chega, daí ele late porque tá feliz. Ele late porque tá triste, o outro ele late porque tá feliz porque o morador chegou. Concorda que é algo que acontece, né, e é direito do animal. Talvez 2 vezes no dia, né? De manhã e à tarde. Ou até mais, mas todas as vezes que o morador saiu. Porque saiu, outro que voltou. Como poderia ser uma criança, que também, o papai saiu, a mamãe saiu, aí chora, depois quando chega, grita, e fica aquela, depois para, é a mesma coisa. Então, tudo bem, você pode até conversar com o morador, mas é um direito inerente do que a gente chama de não humano, que são dos animais, tá? Ele tá fazendo aquilo que ele tem da natureza dele. Então, eu não posso tolir algo que não passa do limite do tolerável, vamos assim dizer. É uma coisa pontual. Todo dia, sim, a pessoa sai para trabalhar todo dia. É um fato, né? Agora, quando o latido é excessivo, contínuo, perturba até mais moradores de uma forma, perpetua por um longo período, a gente aí já é outra questão, porque a gente já está entrando em sofrimento, está entrando em depressão do animal, está entrando em maus tratos. Sim. Aí é outra forma de agir. Então a gente tem 2 linhas aí, a tolerância, que é algo que possa ser pontual, mas permitido, aceitável, mesmo porque se estivéssemos morando em residências, casas, né, o meu vizinho vai ter lá o cachorro e vai ser uma situação que eu vou precisar acabar tolerando. E tem essa situação do maltrato, tanto do animal como em outras questões que a gente sabe que se estende. E aí, nesse ponto do maltrato, o cachorro que fica preso ali na varanda, no sol, na chuva, e faz esse latido insistente, isso a gente já pode, o síndico já pode detectar, independente de ser levado a ele como um problema. Bom, aí normalmente você precisa de câmera, filmagem, né, que é a foto, ou até reclamação de morador, ou até identificado pelo próprio síndico ou síndica, né? Tá. Ali a gente tá falando, sim, maus tratos, tá? Você tá colocando em sofrimento um ser vivo. Então, aí neste caso tem que ser feita a denúncia, 190. Aqui na capital, se eu não me engano, tem a delegacia específica dos animais, né? Mas nos outros, quem está nos assistindo que não tem, é 190. Também comunicar as autoridades, no caso da prefeitura, né? E neste caso, eu entendo também que tem que se conversar com o morador, porque configurado o crime de maus tratos, dependendo até como esse animal está, ele vai perder o direito dele de perpetuar como tutor.
E é interessante constar esses tipos de questões também no regulamento interno do condomínio, porque, querendo ou não, o animal que fica ali, ele acaba também prejudicando, no caso com barulhos excessivos, porque ele está em sofrimento, é a forma que ele tem de se comunicar, perturbando o sossego alheio, que são os princípios de um condomínio, né? Isso. São os 3 S's, né? Sossego, segurança e salubridade. E aí, neste caso, ele está perturbando a questão do sossego. Então, teria que ter multado, notificado e multado, para poder estar também resolvendo esses problemas, para que não volte, porque daí não existe proibição dele vir a ter outro animal, né? Mas aí acaba não sendo nenhum ponto de conflito. É um ponto de conflito daí do condomínio, como entidade, com aquele morador, né? Mas existem as situações que daí é a questão que a gente volta no começo aí, quando teve essa provocação, que é a questão da empatia e da tolerância, né? Porque muitas vezes o animal tá ali e é um único vizinho que tá reclamando, seja porque ele é intolerante, ou seja, porque ele quer, de fato, apurrinhar a vida do tutor do animal ali, né? Então, é nesses pontos que daí entra um importante ponto de... Uma coisa o animal fica preso na varanda, aí é maus tratos. Sim. A outra coisa o animal, ele transita e a varanda fica aberta, aí ele vai na varanda, perfeito. Late e sai, aí ok. Aí é nessa situação que eu tô colocando. Aí é intolerância. Porque daí que entra a necessidade, de repente, de uma mediação, né? Sim, aí entra na mediação. Tanto que eu lembro até na pós, quando eu fiz direito animal, a gente tem a parte da mediação, daí porque entra essa questão, principalmente conflitos dentro de condomínio, é impressionante, a maioria. E aí, sim, nesse caso, o animal que transita, ou vai na janela, dá aquele latido, tal, principalmente de térreo, aí é intolerância. Só que as pessoas esquecem, né, que hoje o animal, ele é considerado até um ente familiar, tanto que nós temos as famílias multiespécie. Sim. Então, não tem como falar que ele não é considerado se eu tenho já essa figura jurídica de família. Então, é necessidade de verificar. Mexer com o animal doméstico, o pet, né, que como gostam de chamar, é a mesma coisa que estiver mexendo com o filho de alguém. Fora aquela situação também, que nem o doutor estava falando. Às vezes o conflito não é com um condomínio, mas sim entre duas unidades. Aí a discussão não é o síndico em si intervir, porque é um problema condominial. É uma relação entre vizinhos. É outro tipo de direito, é outro tipo de situação. Isso, aí de vizinhança, mas que pode cair naquele ponto que a Soraya falou. É um negócio que começa entre os dois, aí o que tá se sentindo incomodado começa a gritar no condomínio, que daí vai começar a atrapalhar o sossego do outro, o de cima começa a gritar e vira aquele caos ali no bloco. Começa a perseguir o síndico não faz nada, porque o síndico conversa com ele não resolve, vai na assembleia, vira aquele tumulto, quando vê ninguém sabe o que aconteceu. Eu tive um caso prático de mediação numa situação de animal que foi até interessante e teve uma solução bastante legal, né? Esses apartamentos de 40 metros quadrados, e um cachorrinho pequenininho, não lembro qual que era a raça, andava no quarto na hora de dormir à noite, né? Andava pelo quarto e as unhas batiam no chão e a menininha embaixo interpretava aquilo como se fosse uma aranha andando no quarto dela. E ela ficava em pânico e não conseguia dormir porque tinha uma aranha que ia atacar ela, né? E se conversava no apartamento de cima, mas o que eu vou fazer? O meu cachorro precisa andar, ele tá no ambiente dele. Chamamos para uma mediação e a solução foi, à noite o cachorro fica nesse outro quarto, coloca um tapetinho de EVA e solucionou o problema, nunca mais o condomínio teve problema com isso, né? Algo que parece simples, mas que se o síndico tiver essa sensibilidade de, vou tentar fazer essa mediação, não consigo, vou chamar o apoio de um advogado, pode ser que se resolva de uma maneira bastante saudável, né? A ponto de que, antes dessa reunião, o pai da menininha ali que não conseguia dormir, ele falava, se eu precisar subir lá eu vou derrubar a porta, e daí na mediação se acalmou os ânimos e resolveu o problema de todo mundo. E é engraçado que é a mesma solução que a gente dá quando tem criança pequena. Que coloca também a tapete de EVA, porque reclama pelo vizinho de baixo por causa de barulho. Eu tive um caso que eu tentei também arrumar com o EVA, mas não resolveu muito. Era uma mesa vibratória porque a moça tinha reumatismo, ela tinha que usar à noite. Só que mesmo com o EVA, a vibração desceu o prédio todo, né? Então, isso foi difícil. Isso é mais complicado. Ainda bem que ela mudou de apartamento. Fica mais fácil de resolver o problema. Mas você vê que tudo é uma questão de percepção. Que é algo tão simples como um feltro embaixo de uma cadeira que o tempo todo você está arrastando. Então, eu tenho tanto hábito que mesmo na minha mãe, que é casa, eu levanto a cadeira.
é justamente pensando no próximo. E aí eu acho que é o que as pessoas precisam trazer hoje para dentro do condomínio. O olhar do vizinho. Então, você quer ser um bom vizinho? Seja você o bom vizinho para o teu vizinho ser um bom vizinho para o próximo vizinho, e a sucessão disso vai causar uma corrente do bem. Sim. Então, a gente acaba trazendo isso à tona. E outra coisa também, que nem a doutora estava falando, teve essa pandemia, esse período que nós passamos, e muita gente acabou migrando de quem morava em casas, eu falo aquela casa que é o imóvel no meio do terreno e você não divide muro com o vizinho ao lado, e dependendo dessa situação que teve, passou a morar em unidades, em apartamentos. A pessoa nunca conviveu nesse tipo de situação, nunca soube o que é. Ou seja, você está de madrugada, você escuta o vizinho apertar a descarga. E não tem como proibir isso. Ouvi Não tudo, tem como na discutir. verdade, né? A pessoa vai tomar um banho, você vai escutar, não tem como. É uma situação bastante delicada, e isso daí fica muito evidente quando a gente pega implantação de condomínio. Nossa, aí é um caos, né? Porque às vezes é essa situação, Robson. Quem tá indo pro condomínio nunca morou num condomínio. Às vezes é o primeiro imóvel. Precisaria de uma escola, né? Uma escola, né? Uma escola, no caso, para dar essa orientação. Eu brinco que é uma interação, né? Como as empresas fazem com os colaboradores, é interessante que tivesse. Tem a cartilha, quando chega tem o manual, recebe, tem a convenção, mas não lê. Não lê, e se algumas vezes se presta a ler, talvez não tenha todo o entendimento daquele conteúdo que muitas vezes é volumoso, até assusta, falar, isso não me aplica, né? E acaba que não trazendo para o dia a dia da realidade. Então, o cartaz, que a síndica quer fazer uma reciclagem, é bem-vindo, né? Eu acho que tudo que é educativo e a gente consegue passar isso de uma forma clara, lúdica para a pessoa, ela vai praticar, Sim. Ela vai acabar praticando. Mas quando chega num extremo, que foi feito todas as medidas, e se faz necessário que isso seja levado para o judiciário. Até antes disso, que eu queria fazer uma pergunta para a doutora, que estava colocando uma situação do condomínio antissocial. O síndico percebeu ali uma situação e ele quer provocar que isso seja caracterizado. Na convenção, porque o condomínio antissocial ele veio à tona mais recentemente, e a gente agora hoje já vê inclusive decisões nesse sentido, a lei de stalking, então a gente consegue aplicar. As convenções não acompanham essa evolução. Como é que o síndico soluciona esse impasse? Ele identifica um condomínio antissocial, mas ele não sabe como chegar a caracterizar isso e levar para a justiça de uma forma que ficou comprovado que seja. A convenção sendo omissa, que contorno ele pode levar? Conduzir dessa forma para que seja feito algo? Bom, como a gente está falando para síndicos, vou tentar falar de uma forma... Dentro do direito, a gente tem vários tipos de advogados. E tem o advogado que a gente chama que é o advogado legalista. Eu sou uma advogada legalista, ou seja, se está na lei, para mim não precisa estar escrito mais em nenhum lugar. A convenção, para mim, pode estar escrito o que for. Se na lei fala que caracterizo uma pessoa como antissocial, e o que eu preciso para poder classificá-la, para mim, independente que está na convenção, mesmo que ela esteja dizendo ao contrário, ela não é válida, é nula. O Código Civil desde 2002 traz a questão do morador antissocial, então todas as convenções, no meu entendimento, todas existe o condomínio antissocial, embora está escrito ou não. Claro, tem que ter a questão legal, uma assembleia com 3/4 de moradores, para poder estar classificando o morador antissocial, especificamente, até para poder multá-lo em até 10 cotas condominiais. Lembrando sempre que é cota e não, para quem está nos assistindo, é cota e não taxa, porque não é tributo. Uhum. Aí tem essa questão, mas o que é para poder caracterizar? Várias espécies, né? Stalking, perseguição propriamente dito, morador que furta, morador que arruma tumulto dentro do condomínio, morador que destrói a área comum, morador que bate em crianças, morador que bate em outros moradores, que ameaça, amedronta, morador que assedia funcionários. São típicos moradores antissociais, né? Uhum. Moradores que afrontam, moradores que simplesmente destroem o portão, destrói a entrada do condomínio, o hall e por aí vai. Pegar a declaração também, quando não se tem imagens ou câmeras que demonstram, ou conversas via WhatsApp de ameaças ou outras coisas do tipo, e-mails, e declaração de moradores.
reconhecimento de firma, ou faz a declaração propriamente dita em cartório, leva-se para uma assembleia, aprova com 3/4. Lembrando que hoje a assembleia dá para deixar aberta, então isso já consegue facilitar para pegar o quórum, e adentra com a ação judicial e vamos para o abraço, para poder... Dando essa explicação, é que a gente entende a complexidade disso tudo, né? É complexo e, na verdade, eu não acho complexo quando você consegue pegar tudo, pegar os elementos. Os elementos. É que muitas vezes, e é normal quando sai uma decisão na mídia, o condomínio foi excluído do condomínio, alguma coisa assim, e normalmente vê um monte de síndico buscar, eu também quero. Vamos fazer, esse daqui tá me incomodando, vamos fazer isso já? E não é, tem que seguir todo esse procedimento para você conseguir fazer algo seguro, né? E às vezes para você conseguir levantar esse dossiê, leva tempo, né? Então é importante que quem está assistindo a gente aqui entenda que tem todo um procedimento, o advogado vai dar o caminho certinho para fazer isso da maneira mais segura possível, porque se você dá um atropelo aí, sim, é um tiro no pé do condomínio com uma eventual ação indenizatória, né? Que entra até no que ela falou. A questão a advocacia condominialista, ela é mais extrajudicial do que judicial. Porque com todos esses procedimentos, aí quando você adentra com o processo, claro, existe forma você também, né, não ter um êxito, mas a probabilidade de não ter é bem menor, porque você fez todo o procedimento conforme manda a legislação. Por isso, do advogado condominialista para poder estar orientando, mas o que mata, né, literalmente, é que a mídia joga e não explica. Não explica. E aí a pessoa é leiga, lê e fala assim, é isso, não, eu quero. Não é assim, né? Se fosse fácil desse jeito, também quero um monte de coisa, né? Só para deixar claro para quem está assistindo com a gente aqui. Até chegar no ponto desse condomínio ser declarado antissocial, pessoal, para cada tipo de penalidade que foi aplicada, ele teve um momento dele de contraditório, teve um momento de defesa, talvez teve um recurso. Então, cada um desses procedimentos foram acumulativos. Ou seja, que chegou num ponto que aquela multa de valor baixo fica irrisório. E fora, dependendo do padrão de vida econômico de quem está aprontando, fala quanto que é? Tanto? Tá aqui. Eu tinha muito isso. Sabe já vou pagar 2 aí para vocês não... Condomínio que tem jogador de futebol. Já cheguei a aplicar multa de 30 mil. Paga rindo. Só isso. Paga rindo. E você Cadê o faz, Pix? né? É mais ou menos isso. Então entra essa questão E daí mesmo. não tem outra solução, né? Aí enquadrar como antissocial, buscar o enquadramento como antissocial e entrar com a exclusão. Sim, fazer esse escalonamento até chegar efetivamente nesse momento. Mas a doutora trouxe um esclarecimento muito importante para diversos síndicos, certamente. Não depende estar na convenção. Sim. Por estar lá legalizado, tipificado, já permite que ele possa levar para a Assembleia para aprovação nesse sentido. Então já até, de certa forma, acaba tranquilizando um síndico que não consegue, muitas vezes, atualizar a convenção por questão de quórum, e mesmo que o prédio seja novo e a convenção não traz aquela questão tipificada, ele também consegue tomar essa atitude e trazer a paz, né, para o condomínio. É a mesma questão da Assembleia Virtual. As convenções antigas não tem. Se fosse ir para essa seara, então não poderia estar fazendo também. Mas analogia. Fato. Porque está na lei. Então, se está na lei, a Assembleia Aberta não está na convenção, então também não vou poder fazer? Não, está no Código Civil. Exato. Morador antissocial, está no Código Civil. Na verdade, eu acho que as convenções muitas vezes repetem na convenção que não precisaria porque já está na lei. Sim, né? mas é que eu acho até importante gera um isso efeito aqui, moral, que a né? gente está colocando, particularmente, porque eu vejo muito colega que não entende isso. E dá umas orientações que é complicado. Não, sua convenção tem que atualizar, senão você não pode fazer. Gente, tá na lei. Né? Se eu tiver que toda vez que mudar a lei, imagine se nós fosse um país assim que a lei não muda, tudo bem, né? Mas não é o caso, essa né? infração específica não está prevista na convenção. Quem falou que você não pode penalizar? Você vai para os 3S. Os 3S você resolve também, tudo. né? Se enquadrando ali, é possível fazer esse ajuste junto com tá os atrapalhando o condôminos. sossego por conta de uma ação que não está prevista específica na convenção. Mas está atrapalhando o sossego. São vários condôminos reclamando, formalizando isso. Você pode tomar uma ação mais enérgica em relação a isso, né?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. É tão interessante que a gente estende até com questão a mediação, ela avança, né, o muro do condomínio. A gente vê a mediação hoje na área da saúde, a gente vê mediação na área escolar, e a gente sabe que tem um retorno muito proveitoso. E tá crescendo, né, tá crescendo muito câmaras de mediação privadas. Os conciliadores têm aumentado também, os sejus que trazem os bons resultados, e é importante que o síndico tenha essa informação, de que ele pode também se utilizar disso, que como bem colocou a doutora, hoje a nova advocacia que tem esse olhar de nem tudo é litígio, nem tudo precisa ser levado ao judiciário, a gente faz essa parte preventiva. Sim. Exatamente nesse aspecto, e inicialmente foi colocado com o engenheiro, com a administradora, com o advogado, então é todo um corpo de pessoas e profissionais que acabam por apoiar o síndico. A dificuldade maior a gente vê quando o síndico entende que consegue resolver tudo sozinho. E aí essa concentração pode gerar outros tipos de problema que vão refletir no condomínio. E o histórico, né, que fica de um síndico para o outro. Então, um síndico que assume, ele acaba trazendo toda a carga que ficou da gestão anterior. E para ele começar a desatar esse nó, quais seriam as dicas de ele levantar esses principais problemas no condomínio? Bom, eu trabalho muito com compliance. Então, o ideal, claro, se tivesse a questão implementada, o compliance, esses problemas ele já não chegaria ao ponto que chega, como uma destituição, uma administradora que desaparece, uma terceirizada que deixa um monte de processo trabalhista, né? Advogados que acabam também, infelizmente, temos colegas que não dão devido ao conhecimento dos processos. Essa questão de estar essa gestão próxima, verificar toda a documentação, gestão de contratos, gestão de prestação de contas, gestão também de treinamento de funcionários, independente se é terceirizado ou orgânico, tá participando do condomínio de forma ativa, escutar os moradores. Tem síndico, por exemplo, que não abre para conversar com o morador nenhum dia. Não, quer conversar comigo, tem que marcar a hora, eu falo só online, via WhatsApp. Eu ainda sou humana, né? E as pessoas, né? Tudo gostam, bem, precisam desse precisa, contato, né? Agora, só no dia da assembleia, no dia que foi lá, tudo lindo, depois... Então, essa questão de autoritarismo também tem que parar, essa questão de ditador tem que parar, essa questão de eu sou o síndico, eu sou a síndica e vai ser assim, não. Tem que trazer uma questão participativa. Tem funções específicas? Tem funções que são inerentes ao síndico, mas tem a questão de participação. Quando você traz a coletividade para lhe auxiliar, como a gente já deu alguns exemplos aqui, é o melhor para todos. Não é tudo também, tem coisas que não é o caso, tem nem conselheiro que é específico, né, a função da administradora, do jurídico, mas fazer quando eu vejo essa parte da mediação e a participação, não tem o porquê o condomínio não dá certo. A grande dificuldade é que muitas vezes existem alguns condomínios que já vêm com uma cultura de conflito, talvez por um síndico que veio, que tinha essa característica, né? E toda essa carga vem passando para os demais, e daí você tenta ali colocar e fazer um bom trabalho, mas você tem essa carga ali que não permite você colocar em prática um canal de diálogo, né? E qual que é o caminho para conseguir contornar isso? Eu só vejo a comunicação e ficar insistindo, fazer batendo na mesma tecla do diálogo, mas em alguns casos a ruptura já é tão grande que é muito difícil você contornar essa situação. É o presencial, fazer aquele café de sábado para chamar os moradores, vai vir um ou dois, vai vir uns enxeridos, mas depois começa, trazer às vezes pessoas para palestrar alguma coisa no condomínio, para que seja daquele condomínio específico. Aqui nós temos muitas pessoas idosas, traz alguém que fale alguma coisa para poder... Começa a chamar, trazer, interagir com o morador, tá mais presente, treinamento dos funcionários também, ter essa questão mais humana, isso auxilia bem. Vai mudando o perfil. Vai mudando. Tanto do síndico orgânico quanto do síndico profissional? Ambos. Podem Eu creio que o orgânico ainda chega a ser pior, porque quando ele, vamos dizer... acaba mudando o perfil dele dentro do condomínio, né? Antes ele era, legal, agora... certo. Tá cobrando, tá apontando. Ou não, não tô dizendo nem isso. Quando ele ou ele é muito ditador. É isso e acabou.
vocês não quiseram que eu fosse síndica, tipo aquela coisa assim. Agora vão ter que me engolir. Tipo isso. Aí essa questão também para ele, às vezes é até melhor para não ser visto também como, né, alguém que depois tem que sair do condomínio, não dá para ficar, fica sustentável. Porque o orgânico, é claro, orgânico mais do que... Porque ele para poder perpetuar depois até continuar como síndico. Mas para ele vê muitos, infelizmente, vê como empresa somente. Então, perdeu um, ganhei outro, aí aqui é currículo e tal, não entende, porque ele não tá ali no dia a dia, né? Então, é por isso que eu falo, tem que ter essa necessidade, assim como nós advogados temos que ter essa necessidade de se olhar mais humano, o síndico profissional também. Porque eu tô vendo muito síndico gerir como uma empresa. E aí não fica, não sabe por quê. Então não veja, a inteligência do síndico aí, ele precisa ser... O síndico orgânico, é difícil ele lidar no dia a dia porque ele leva aquilo como ele, porque de fato... ele leva como um problema dele, porque de fato é um problema dele, porque ele é condômino também, né? Sim. Além de ser síndico. Já o síndico profissional corre o risco dessa frieza, né? Então, o equilíbrio aí que é a grande chave, né? É a palavra-chave. Transparência, comunicação, equilíbrio. Sinceridade, acho que o ponto-chave, que eu estava falando, é a pessoa ter prazer de estar com pessoas. Ter prazer de falar assim, pessoal, tô aqui, tô gerindo, esse mês está apertado, pessoal, o que a gente pode fazer? Vem junto comigo, que a doutora acabou de falar. Traz o povo para ajudar. Uma coisa que poucas pessoas fazem, ou a gente pouco escuta, são as comissões. Sim, eu gosto. Tem a parte de reciclado, põe o pessoalzinho ali. Tem a parte de esportes, põe o pessoal ali. Tem o povo jovem, tem o povo de mais idade. Poxa, no momento que você vê, praticamente todo o condomínio está fazendo alguma coisinha. Está envolvido com algo, né? Poucos que não vão estar envolvidos. Ou seja, um começa a conhecer o outro. Quantos que a gente não escuta dos nossos clientes? Tem uma torre lá de, 70 unidades, o pessoal não conhece 5 vizinhos. E está lá há 10, 15 anos. Na pandemia ficou todo mundo enclausurado e a única pessoa que você tinha era o seu vizinho. Fato. Mas é isso aí. Gente, o papo tá muito bom, mas acredita? Chegamos ao fim de mais um episódio. Foi muito bacana. Vou abrir a palavra, doutor Leandro, alguma consideração final? Pessoal, gostaria de agradecer novamente a Alessandra pela gentileza, por ter aceitado o convite, por estar aqui trazendo tanto conhecimento para nós. Dizer novamente, eu gosto sempre de registrar isso, a felicidade que eu tenho de poder dividir esse projeto com vocês aqui, falando com vocês em nome dos nossos outros parceiros aqui, nossos sócios. É um projeto bastante importante, a gente conta muito com sua audiência. Daqui a pouco a Soraya vai chamar todo mundo aí. Eu já tô chamando para curtir, para compartilhar com os amigos, com os inimigos, enfim. E agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Não esqueçam que nós não estamos só em plataforma de vídeo, nós estamos em todas as plataformas de áudio disponíveis no mercado também. É isso aí. Boa. Robson? Pessoal, muito obrigado por essa oportunidade, por estar aqui de novo. Doutora, pela presença, abrilhantou a nossa mesa aqui hoje. E aquilo que o Leandro acabou de dizer. Pessoal, não se esquece, clica, curte, compartilha, comenta, convida. O canal aqui é para vocês condôminos. Manda mensagem, conversa com a gente, fala as pautas que vocês querem, que assim a gente pode estar trazendo convidados, cada vez abrilhantando mais os nossos episódios. É isso aí. Verdade. Doutora Alessandra, uma honra para nós, mas vai sair daqui com uma lembrancinha nossa. Em agradecimento pelo seu esforço, nós sabemos que veio de outro compromisso, está indo para uma palestra, mas aqui a gente gosta de ver a reação, então abre. Bom, já amei a caneta, que eu já estava de olho na caneta dele. Eu já sou advogado, gosta de caneta, né? Olha que linda! Nossa, sim, eu não tinha não, obrigada. Essa daí vai ficar em destaque lá no armário, vai né? ficar mesmo, vou bater a foto e vou colocar no Face, vou marcar todos. Amei, gente. A próxima live sua eu vou assistir, eu quero só ver se vai ter lá. Tá bom, eu vou colocar ela do lado. Promessa é dívida. Aí pronto. Vou colocar e vou fazer assim, ó. Vou oferecer pra vocês. Pode deixar. Bacana, muito obrigada. Eu que agradeço. Gostaria de dar alguma palavra final, doutora? Bom,
agradeço, né, novamente ao convite, muito obrigada mesmo, admiro todos, já, né, como a gente falou aqui nos bastidores, por tudo a forma como vocês trabalham, como fazem, fico lisonjeado de vocês terem me convidado, né, para estar vindo aqui. E o que eu posso deixar para os síndicos, assim, eu sempre falo, a questão gestão, não existe segredo, o segredo é gostar de pessoas. Tem horas que a gente não quer falar com ninguém? Tem horas que você não quer olhar na cara de ninguém, mas é necessário, né, transparência, comunicação. Bacana. Perfeito. Né? Palavras-chave de ouro. Gostaram? Então compartilhem, mandem suas dúvidas, porque vocês já sabem que aqui o jurídico diz que pode.